Pronto, então vamos iniciar a aula de hoje. Bem-vindos alunos aqui presenciais, alunos abençoados, bem-vindos aí os alunos da plataforma digital, pelo YouTube, logo estarão recebendo também a lição. Deus abençoe vocês. Vamos continuar aqui a nossa exposição do tema. Lembra-se do tema, com certeza, não é? A visão celestial. O tema de hoje é muito importante. E temos aí alunos novos que são bem-vindos. Entre eles, estamos muito felizes. E temos aqui o aluno Miguel. Miguel é uma bênção. E ele, antes de ontem, no sábado, nós estivemos aqui juntos conversando. Foi muito bom. Ensaiamos uma canção. Combinamos aqui o Miguel tocar e de repente, cadê o Miguel? Vai tocar na próximo domingo. Vamos cantar juntos essa canção aí. Vai, Miguel. Isso aí é melhor, né? Mas olha, é uma bênção. E tem ouvido bom, hein? Professora Vanessa, tem ouvido bom. Tem lá umas posições boas, está aprendendo. O violão, é só o violão que está aprendendo, né? Tá indo bem. E logo vamos estar aí louvando juntos com o Anderson, vai ser bênção. Amém. Quantos querem desejar uma bênção especial aí pela vida do Miguel, que está conosco na aula? Respondam um forte amém, alunos. Amém! Pessoal aí do Brasil, olha, Miguel é uma bênção, hein? Rapaz inteligente, abençoado, solteiro. Está orando a Deus, mas também quer tomar decisões sábias. Aliás, aos solteiros, Salmo 40, por vezes é muito bom. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Amém? Porque é bênção de Deus. Então, bem-vindos em nome do Senhor. A aula de hoje, o tópico princípios do discipulado e a visão celestial. Princípios do discipulado e a visão celestial. E nós estamos exaustivamente falando aqui, e é interessante como nós vamos perceber. Hoje eu estava percebendo numa leitura em relação a esse estudo de hoje, na pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus, Jesus não viveu numa geração Nutella, não. Jesus não viveu numa geração mimimi. Esse negócio de Jesus fazendo mimo. Jesus faz um mimo, Jesus faz um mimo em mim. Irmãos, olha, nós vamos descobrir hoje que Jesus faz mimo, Ele faz carinho, mas também Ele trabalha de uma forma de formar em nós o caráter dele. E formar em nós o caráter dele, por vezes, vai exigir, na maioria das vezes, exigirá maturidade da nossa vida. Então hoje, o tópico de hoje, palavra-chave: maturidade, para receber a visão, ministrar a visão, gerir a visão que Deus tem nos dado. Aliás, outra coisa que eu quero dizer a vocês, irmãos que estão na igreja, tem ministério, que louvam ao Senhor, os professores que dão aula aqui, para todos os níveis, né? O pastor, o ministério de louvor, enfim, o ministério, né, de ensino, coral, os grupos de louvor. Se vocês têm convicção da visão que Deus tem para vocês, não abram mão. Não abram mão. Se é convicção, é de Deus, é algo que está fundamentado, é algo que está firme, é algo que está bem, né, fundamentado, não abra mão. Trabalhe, execute. Vai haver oposição, vai haver situações. Nós vamos ver aqui que a visão, ela tem um perfil, ela tem princípios das quais ela vai gerindo, o mecanismo dela vai acontecendo. Então, página 28, amém? Quem pode ler para nós? A Sara, é possível, Sara? Página 28, a questão do isso, vamos lá. A questão do discipulado, João Batista. A Bíblia nos mostra que João Batista tinha um grupo de seguidores que eram seus discípulos. Ele, ainda no ventre de sua mãe Isabel, saltou de alegria quando Maria, grávida de Jesus, visitou-a. João Batista tinha clareza de que fora encarregado de preparar o caminho do Senhor.
de endireitar as suas veredas. O seu batismo era de arrependimento, a fim de que os judeus pudessem mudar a sua mente, não se sujeitando mais à lei. Essa era a sua missão, abrir caminho para o Senhor. Enquanto o Senhor o encontrou, pediu-lhe que o batizasse. Como João Batista se recusava a fazê-lo, o Senhor Jesus disse que assim devia ser para que se cumprisse toda a justiça. João veio primeiro, para abrir caminho, batizando as pessoas para o arrependimento, mas Jesus veio para batizar com o Espírito. Isso João Batista sabia muito bem, pois ele mesmo falou às pessoas: Eu vos batizo em água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Ele os batizará no Espírito Santo e em fogo. O batismo do Espírito era para ganhar vida, mas se alguém não crer, receberá o batismo do fogo para a perdição eterna. Após o Senhor Jesus ser batizado, o Espírito Santo, como pomba, pousou sobre ele, e então ele se tornou Cristo, o ungido. Cristo significa que ele recebeu a crisma. Crisma é a unção. Quando a unção foi derramada sobre Jesus, ele se tornou Cristo e pode, desde então, batizar-nos com o Espírito. João Batista conhecia muito bem essa verdade. Contudo, ele não seguiu a Jesus para que pudesse receber o batismo com o Espírito, a fim de ter vida. Ele não dissolveu o seu grupo de discípulos a fim de juntar-se ao Senhor Jesus e segui-lo. Pelo contrário, os seus seguidores tornaram-se um sistema de discipulado, conhecido como os discípulos de João Batista. Até aí, Mateus 9:14. Nós vamos ler esse texto depois. Eu quero fazer uma pergunta a vocês, muito importante. Vocês já pararam para pensar nesse tema João Batista? E não perceberam isso? Vocês leram já, aprenderam, ouviram mensagem sobre João Batista, homem de Deus, separado, com certeza não está em questão aqui se ele era homem de Deus, não era homem de Deus, se ele era salvo, não era salvo, se ele tinha consciência de quem era Jesus ou não. A questão é, nós já paramos para perceber a integridade da vida de João Batista ou nós entendemos parcialmente na leitura do Evangelho a vida de João Batista e hoje por essa leitura alguma coisa abriu entendimento para nós. Aconteceu isso já? Não estamos aqui diminuindo a pessoa de João Batista, não é isso. Mas é interessante isso que o autor está dizendo e é pura verdade. João Batista, ele batiza Jesus, Mateus capítulo 3, ele vê todo o evento do batismo, Jesus vai até ele e pede para ser batizado por ele, batismo de arrependimento, que era um batismo de preparação para um novo reino, para uma nova lei, para uma nova era. E como diz o autor, João Batista veio para dizer que a lei já não era mais suficiente, que viria agora um novo tempo, que seria regido por uma nova lei. Não era mais a lei da letra, mas a lei do Espírito. Por isso que logo o Espírito Santo ele se apresenta no batismo de Jesus. E tanto é que uma voz disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E o João Batista vê tudo aquilo. João Batista tem a visão de ver uma pomba, o Espírito em forma de pomba descer sobre Jesus. Mas nós não vemos, a partir dali, João Batista dizendo: agora eu também quero te seguir. E os meus discípulos não devem mais seguir a mim, mas seguir a ti. Não. Parece que João Batista não estava ainda com a chave, não tinha um clique ainda muito claro do ministério de Jesus. Parece que João Batista, sim, com suas convicções, com a sua visão, com o seu ministério, com o seu chamado, com a sua vocação, estava ali. Mas parece que ainda João Batista não tinha clarificação completa de quem estava ali diante dele. Que a partir dali, ele teria liberdade de dizer: Senhor, também quero te seguir. Ele poderia até ouvir Jesus dizendo para ele: olha, você não será meu seguidor, você segue seu ministério aí, pregando arrependimento, mas a partir de agora, você vai pregar acerca da minha pessoa, você vai anunciar aquilo que eu sou. Nós não encontramos em nenhum texto mais João Batista tendo uma atitude, ou os discípulos de João Batista seguindo a Jesus. E isso o autor destaca aqui.
É muito importante nós percebermos, por vezes, os detalhes, como também, não é? Jesus não fez também nenhuma promoção de João Batista. Você não vê Jesus promovendo João Batista. Você não vê Jesus dizendo, realmente esse aqui é o melhor profeta que tem, o maior líder que se levantou. Não, Jesus falou em particular depois para os discípulos, mas quando ele exalta João Batista, ele diz, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Por isso que eu disse que com Jesus não tem, meus queridos, com Jesus não tem, como que eu falei? Mimo. Deus não fica aí no colo, mimado. Discípulo não pode ser mimado. Hoje, nas reuniões da igreja, parece que o discípulo tem que ser mimado, tem que fazer programa para agradar o irmãozinho lá, porque senão ele fica todo lá. Não. O discípulo o discipulado, a visão que Deus nos dá é para amadurecer e virar perseguição. Paulo, logo que se converte, já é perseguido, já está jurado de morte. Ou seja, seguir a Jesus Cristo é um projeto de vida que tem um preço. É maravilhoso, é uma bênção, mas tem um preço. E por vezes o preço é alto, mas vale a pena, porque estamos seguindo a Jesus Cristo. Amém? Sara, dá mais uma lida aí, até o final aí do parágrafo, por favor. O que ele fez não estava de acordo com a vontade de Deus, com o princípio da unidade. A partir daquele momento deveria existir somente uma liderança, e essa liderança era o Senhor Jesus. Não segui-lo significava estar à parte do mover de Deus. O grupo de discípulos de João Batista, inclusive, unindo-se aos fariseus, questionou o Senhor Jesus quanto à questão dos seus discípulos não jejuarem, sendo que eles jejuavam. João Batista foi preso e encarcerado. Então você vê, houve um momento também que eles questionaram, dizendo, olha, o João Batista tinha um sistema, jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam, como os fariseus também jejuavam, ou seja, João Batista também tinha o mesmo sistema que os fariseus, e perguntaram aos discípulos de Jesus, e perguntaram também a Jesus, foram indagar a Jesus, olha, os nossos discípulos jejuam 2, 3 vezes por semana, os teus discípulos não jejuam? Que espiritualidade, que líder, que ministério é esse? Aí Jesus disse, olha, os discípulos não vão jejuar, o noivo está com eles. Enquanto o noivo está com eles, eles não precisam jejuar. Quando o noivo for tirado, aí eles vão jejuar. Então Jesus também revelando que a questão não parecia que, sabe, amados, outra coisa que a gente percebe na questão de visão, que é a competitividade. Hoje parece que o mercado tem que ser competitivo. Aquele ministério, aquela igreja, aquilo que dá mais ênfase à espiritualidade, não é assim? Aquela pessoa que parece mais espiritual, aquele líder, aquele ser que parece ser mais elevado entre os outros seres, para a nossa visão parece que é o melhor. E no reino de Deus não é assim. É diferente. Ele trabalha de forma diferente. Então vamos aí. O tópico de hoje, então, é princípios do discipulado e a visão celestial. Qual o primeiro princípio aí, Sara? Maturidade e a visão celestial. Maturidade e a visão celestial. 1.1. Discípulo maduro segue a visão. Discípulo maduro segue a visão. Discípulo maduro segue a visão. Não é? Tem que ser maduro. Eu logo que eu me converti, comecei a perceber as coisas, eu fui numa comunidade e aí percebi que eu tinha uma ideia que igreja evangélica, que pregava o evangelho, que cantava hinos maravilhosos, que tinha um pastor lá, bem vestido, que pregava uma palavra maravilhosa, era gente tudo perfeita, eu ia entrar num ambiente que só anjos, só haveriam anjos, mas de repente eu percebi que eram pessoas iguaizinhas a mim, e que eram tanto pecadores como os de fora. Só que havia uma diferença. Eles eram pecadores regenerados buscando o melhoramento, buscando o aperfeiçoamento. Já tinham consciência, transformação em Jesus Cristo e buscavam maturidade. Então eu me sujeitei a isso, eu orei ao Senhor, me lembro muito bem. Senhor, eu recebi uma visão não para retroceder, nem para duvidar, nem para questionar,
eu quero continuar indo avante. E assim tem sido até o dia de hoje, louvado é o nome do Senhor. 42 anos se passaram e graças a Deus até que o Senhor me tem ajudado. Não é? Então Deus é fiel quando nós buscamos e Ele ministra. Discípulo maduro segue a visão, como nós ministramos ontem. E essa visão, como nós já ministramos em aulas passadas. Ministramos ontem, em 2 Crônicas, capítulo 5, falando sobre o templo de Salomão, comparando com Êxodo, o tabernáculo de Moisés, a tenda de Moisés, a diferença, a amplitude, como Deus ele amplia, como Deus ele quer crescimento, desenvolvimento. As medidas foram dobradas, o ministério foi enriquecido, a glória foi poderosa. Então, tudo que vem da visão através da maturidade, ela vai crescendo em nossa vida. Até que chegamos à estatura de varão perfeito. Então, é muito importante. Outra coisa, Deus deu a visão para mim, eu tenho que ser maduro. Ela vai enfrentar a luta, a visão, o ministério, seja qual for o ministério. Imaginemos o Miguel está com o ministério aprendendo louvor. O Senhor dá um ministério de música para ele. Ele está aprendendo, é um talento que tem. De repente ele sente Deus, eu quero me dedicar mais a essa área. Ele vai enfrentar a luta. Vai em tudo, na vida é assim, oposição em tudo na vida. Vocação, não é? Os melhores enfrentam luta, batalhas, mas não podem retroceder. É um exercício, não é fácil. Para atingir vamos dizer assim, buscar a excelência requer muito sacrifício. É verdade ou não? Requer muito sacrifício. A sociedade, o mundo, olha com outros olhos, mas em nós temos que buscar a excelência. E buscar uma visão madura. 1.2, Sara. Visão, integridade, unidade, verdade, exclusividade, autoridade. Visão é isso. Visão é integridade, unidade, verdade, exclusividade, autoridade. E estava ali Jesus diante de João Batista. João Batista, talvez eu também fizesse a mesma coisa. Por isso que não estamos julgando João Batista aqui, nem diminuindo, também nem aumentando ele. Estamos nos colocando no lugar dele. Se fosse eu, se fosse algum irmão ou irmã aqui, nós também está com êxito, está crescendo, tem muita gente, diz que muitas pessoas vinham de Jerusalém e iam até o Jordão para serem batizados de todo Israel, serem batizados por João Batista. Ele estava em pleno êxito no seu ministério. E ele não abriu mão. Porque não é fácil, né? Imagina a Renovo cresce, está aqui na área, de repente estão com 3 mil membros, aí Jesus passa. Ô Nani, eu sou o Messias, Senhor, poxa, 20 anos, 30 anos eu levei para ter esse número aqui de pessoas, batalhar, lutar, em treinar irmãos, em fazer missão, em pregar. Senhor, quanto sacrifício, vou entregar assim, de bandeja, vou entregar. Pode seguir. Não sei o que passou no coração de João Batista, mas poderia ter passado esse pensamento. Custou, desde menino, paguei um preço, comi gafanhoto, vesti roupa grosseira, pele de camelo, viver aí, não é? Na batalha, no sol, escaldante, pele toda queimada, vou entregar de bandeja assim. Mas, meu irmão, tudo que é para a glória do Senhor tem que ser entregue, porque só Ele, a visão dele tem integridade, só a visão dele tem unidade, só a visão dele tem verdade, e aí, exclusividade e autoridade. É muito importante. Não desmerecendo, Jesus nunca desmereceu João Batista, mas me parece no enredo, no teatro de ações, que João Batista vacilou nessa área e que perdeu uma grande bênção. Seguir a Cristo, talvez até o final do seu ministério. Talvez tivesse preparado para João Batista algo especial que ele nunca imaginaria. Entretanto, porque não sei,
Na vida da gente também é assim. Nós somos maduros em uma área e por vezes somos infantis em outra, não acontece isso? Somos maduros em alguma área, mas de repente nos damos com tanta infantilidade em outra. O bom é o quê, Sara? Manter o equilíbrio. Equilíbrio. Por Senhor. Ponto 3, Sara. João ficou refém de uma visão exclusivista. João ficou refém de uma visão exclusivista. Às vezes, amados, querer ganhar é ficar refém de uma prisão, que depois vai virar prisão verdadeira, porque depois dessa prisão, ele vai para onde? Para a prisão. E o que acontece? Nós vamos ver. Todo o evento de seu aprisionamento, de estar lá na cadeia, e o que acontece nesse ambiente, onde os discípulos não estão mais, não tem multidão para livrá-lo, não tem mais nada para... Está lá João Batista, servo de Deus, orando, com certeza, não retrocedeu, não negou sua fé, mas a exclusividade da qual ele ficou refém, levou-o para um outro patamar que talvez ele poderia ter se livrado se tivesse seguido o Mestre Jesus Cristo. Seguir Jesus é melhor. Amém? Então vocês em casa, na luta diária, no ministério, no louvor, na palavra, no discipulado, saibam que é a visão que Deus tem dado para vocês. Não abram mão e desejem maturar a cada dia. Em nome do Senhor, não abram mão, é excelente, vale a pena. Vai enfrentar luta, revés, dificuldade, mas vale a pena. Amém? Aleluia. Porque vale a pena investir, esperar. Eu esperei, agora sou vovô. A Carmen também é vovó. Esperou tempo aí. Eu perguntei, quando é que vai ser? Quando é que eu vou ver? Quando é que eu vou segurar uma criança nos braços? É verdade ou não é, Carmen? Não acontece isso conosco? E ontem foi o aniversário da Benedita. Tá linda a Benedita. Como é que foi? Foi bonito, Carmen? Foi. Que bom, viu? Estamos muito felizes por você. De novo, está muito feliz, porque logo a Benedita vai. Carmen traz aqui ela para visitar, mas está andando aqui no nosso meio, a Benedita, abençoada, recebendo as bênçãos do Senhor. Amém? Continuando a leitura, quem tem aí o livro, pode ler. Luciane. Quando Pedro e Paulo estiveram na prisão, o Senhor levantou circunstâncias pelo Espírito para tirá-los dali. Com João Batista, porém, não houve a mínima manifestação de Deus para tirá-lo da prisão. E talvez isso lhe tenha ativado a mente para questionar se Jesus era aquele que haveria de vir, e se era realmente o Cristo, o ungido, pois se ele fosse aquele a que ele anunciara, certamente ele procuraria livrá-lo daquela situação. No entanto, Cristo limitou-se apenas a dizer aos discípulos que João havia mandado que testemunhassem o que estavam vendo. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. Mateus 11, 2, 5. Na resposta a João Batista, o Senhor Jesus deixou patentes os resultados de suas obras, pois os discípulos de João viram e testemunharam os fatos e os anunciaram a ele. Então veja bem, aqui em Mateus, é bom ler, esse texto é bom ler. Mateus 11, lendo do versículo 1, começando do versículo 1, Mateus 11, 1. Esse texto é importante ler porque João está preso. Houve um determinado momento na vida de João que Herodes mandou prender João. João ficou preso. E lá da cadeia, o João que batizou Jesus, que era inclusive primo de Jesus. Sua mãe chamava Isabel. Quando João estava no ventre de Isabel, Maria foi visitar Isabel. Diz que João, criança, tremeu, com certeza honrou, louvou Jesus Cristo dentro do ventre da sua mãe. A criança tinha certeza que estava diante do Salvador, do Messias. Agora, na cadeia, aprisionado, uma das coisas que acontece, queridos, irmãs e irmãs, Tatiana, uma coisa que acontece quando a gente está pressionado é que o nosso raciocínio ele começa a perder nós começamos a ficar perturbados. O crente não vai ficar perturbado, quem tem que ficar perturbado é Satanás. Temos que perturbar é Satanás.
Porque nós estamos fazendo a obra do Senhor. Toda vez que fazemos a obra do Senhor, Satanás fica furioso. E ele sabe a nossa parte fraca. Ele conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas, a parte que somos mais frágeis. E é ali que ele vai. E aí Satanás ataca a parte frágil de João. E João, vamos ver aí, Mateus 11, versículo 1 até o 5. E Jesus, vendo a multidão subir ao monte... Mateus 11? Mateus, tá aqui, A sua discípula do lado aí, ó. Sua discípula do lado aí já levou para você uma visão, tá vendo? A visão era distorcida. Vamos para a visão. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer: É tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João. Continua. Olha. Aí, primeira vez que Jesus começa a falar publicamente sobre João. Olha, tá vendo? Jesus não desmereceu João. Engrandeceu João, mas veja bem. Olha como Jesus trata as coisas. Como que Jesus é maravilhoso. Vamos lá. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha aí. Como Jesus trata as coisas? É forte. João teve dúvida. Diz que lá do cárcere ele ouviu que Jesus estava lá na redondeza. Mandou perguntar: És tu o Messias que haveria de vir? Ou vamos esperar outro? Essa pergunta que, sem olhar aqui no estudo, essa pergunta, o que traz no coração de vocês? Essa pergunta de João Batista, o Batista, aquele que batizou Jesus, aquele que declarou esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias que esperava. Eu estou batizando ele aqui. Mas quando está em pressão, aprisionado, ele questiona, como nós todos questionaríamos, porque somos humanos. Primeira situação, ele mostra a sua humanidade. Era um homem humano, limitado, um homem que estava sujeito à fraqueza, à debilidade, à luta. Nós todos estamos, Deus não chama nenhum super crente. Mas por outro lado também, o que demonstra? Quando nós estamos em crise, aprisionados, em luta, o que nós esperamos? Pedindo socorro para Jesus. O que esperamos? Que ele venha nos libertar. João Batista esperava que ele fosse libertar de uma forma extraordinária, entrar na prisão assim, e arrebentar com a prisão, com aqueles guardas romanos, e triunfantemente tirar João Batista da cela. E silêncio total. Jesus não se moveu. Eu disse para vocês que Jesus não faz, não? Não fala? Mimo. Muitas vezes hoje nós enfrentamos, né? Esperamos que Jesus venha nos dizer: eita, triunfalmente assim. A gente acha que até imagina aquele cenário e vem de uma forma que a gente... E as mensagens que nós ouvimos hoje também têm essa conotação. É verdade, Ei, minha varoa, você que foi humilhada, Deus fará publicamente o teu inimigo virar nos teus pés. Tem umas coisas assim. Nada, esqueça esse tipo de mensagem. Deus não trabalha assim. Também não era uma disciplina para João. Não era uma disciplina para João. Era aquilo que João optou, escolheu. João escolheu continuar seu ministério.
E no ministério ele ficava acusando lá o Herodes, que era casado com uma parente dele. Havia um pecado chamado de incesto dentro da família de Herodes. E João vivia metendo o dedo na ferida lá, até que Herodias mandou o quê? Mandou prender, e a filha um dia estava dançando lá para Herodes e tal, e ela pediu a cabeça de João Batista. E Herodes mandou arrancar a cabeça dele, cortar, e apresentou numa bandeja. Foi lá. E Jesus segue o seu caminho. E João Batista segue o paraíso. Jesus segue o seu caminho. João Batista tem a vida cortada, né? Sua vida terrena, jovem ainda. Devia ser um ano, talvez alguns meses mais velho que Jesus. Morreu antes do que Jesus. Isso mostra o quê? Ponto 2. Perigos. Segundo princípio, não é? Segundo. Perigo da visão desfocada. Perigos da visão desfocada. Primeiro dos perigos aí. O exclusivismo é perigoso. Tira a visão celestial. O exclusivismo é a visão, dizendo, quase que passou a visão desfocada para você aí. Essa luz no plano. Desfocada também, Tá vendo? Pra mim, Olha o perigo da visão desfocada. A Júlia quase estava desfocando aqui a visão da irmã Leila ali. Então, o perigo da visão desfocada. O exclusivismo é perigoso, porque ele tira a visão celestial. E a visão que encontramos em João parece-me que é uma visão exclusivista. Ele quer com os discípulos dele, quer ficar ali com a turminha dele, com a panelinha dele, não mexe aqui não. A Igreja Batista que é novo, que o pastor Bonani, quem tem pastor Bonani, não tem, aqui a obra é do Senhor. A maior da igreja, quando eu chego aqui, irmãos, que uma pessoa nova vem, ele não sabe nem quem é o pastor da igreja. Chega e entra, não sabe nem quem é o pastor. Aí quando vê o pastor, tudo, mas esse é o pastor? Graças a Deus, né? Porque está tudo bonitinho aqui, terninho de seda, fatinho de seda, sapateando ali, de verniz e todo, sabe, sem a visão é do Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, porque o dia que sair, não há falta, não se sente falta. Eu preciso sentir a falta de Jesus. O dia que eu passo semana, estou sentindo a falta da oração do pastor, estou sentindo a falta da profecia da irmã, estou sentindo a falta daquele culto RTT da igreja. Meu irmão, fica esperto que está com a visão desfocada. Mas tenho que sentir falta de Jesus. Eu tenho que sentir a falta de Jesus. Estou sentindo a falta do Senhor hoje. Preciso orar mais, buscar. Preciso afinar minha visão. 2.2, vê se consegue. Dá para focar mais aí? Dá. Amém. Visão sem foco em Jesus não prosperará. Não prospera. Visão sem foco em Jesus não prospera. Visão sem foco em Jesus não prospera. Até onde foi João Batista? Foi até a prisão e não passou dali. E não houve nenhum livramento extraordinário. Poderia haver? Poderia. Jesus poderia ir lá e fazer um milagre? Poderia. Tantos ele fez. Livrou José, livrou Daniel da cova dos leões, livrou Jeremias, livrou Paulo, como nós vemos, livrou Pedro. Mas João Batista colheu aquilo que ele plantou. 2.3. Notar o exclusivismo. Discípulos de João. Mateus 14, 12. Vamos ver ali. Está vendo? Eu disse para vocês a questão nas lições passadas, quando tinha os discípulos de Paulo. No Evangelho não, em Atos dos Apóstolos também diz que apareceu lá no meio da igreja, na época de Jesus, na época dos discípulos e dos apóstolos, um discípulo ou um mestre chamado Bar Jesus. Está lá em Atos. E que muitos seguiam, muitos eram discípulos de Bar Jesus. Havia muitos discípulos. Com certeza Pedro também tinha seus discípulos. Mas a Bíblia destaca, pelo menos 2. Paulo e aqui João Batista. O que diz Mateus 14, 12? E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Então, aí chegaram os seus discípulos. Discípulos de quem? De João Batista. Aí o mestre teólogo vai dizer, esse pastor Bruno está falando besteira,
porque está desmerecendo a pessoa de João. João, não estou desmerecendo. E não estou falando besteira. Porque naquela época, discípulo, todo líder tinha o seu discípulo, era comum o nome discípulo. Não estou questionando nem a liderança de João, nem o discipulado dos discípulos, que eram muito fiéis, muito amáveis. Foram lá, sepultaram João Batista e foram falar para Jesus. Foram falar para o quê? O senhor podia ter quebrado o galho, hein? Lembram-se de Mateus, de João capítulo 11? Marta e Maria? Se o senhor tivesse vindo antes, meu irmão não tinha morrido. Era mais ou menos nesse clima que os discípulos foram avisar Jesus. Olha, está vendo? Acabou de enterrar o seu primo. Aquele que pregou você, aquele que anunciou você, aquele que abriu as portas, mais ou menos assim. É ele que abriu as portas e publicou você para Israel. Como se João fosse maior do que Jesus. Não, Jesus é maior. Sempre é maior. Amém, amados? E ele não precisa de publicidade. Jesus não precisa da nossa publicidade. Ele é Senhor. Ele precisa da nossa vida. Do nosso discipulado a cada dia. Vamos continuar a leitura então. Agora, quem vai fazer, está com o livrão aberto, é a discípula Maria. Maria que vai ser mencionada no culto. Sabia, Maria? Que você vai participar do culto de... Eu estou oculto. Não dá o culto não, tá? Não tem nem culto aqui. Maria vai participar do... Maria vai participar do culto de Páscoa, Maria. Eu? Seu nome será mencionado. Maria! Acorda, Maria! Olha, está o culto. Acorda, Maria! Vamos lá. Se João Batista tivesse reconhecido a própria situação e premido pelo arrependimento, dissolvesse o seu grupo de seguidores, enfim, saísse da sua mente que ele levara a questionar se Jesus era mesmo o Cristo esperado. Sem dúvida, o Espírito Santo levantaria circunstância para livrá-lo. Mas como não se arrependeu, acabou decapitado por ordem do rei Herodes. Amém? É isso aí. Sem chance. Triste, né? Poderia ter sujeitado, não, chame a mente. Como é difícil, amados, a nossa alma é muito poderosa. A nossa alma é muito poderosa, é difícil de abrir mão. É difícil. É uma das áreas mais difíceis, você abrir mão de algo que lhe custa. De algo, é como aquela mulher que a vida toda ela poupou, a vida toda, diz o texto, ela poupou para fazer o quê? Comprar e juntar aquele perfume preciosíssimo, caríssimo, que ela com certeza iria levar para vender num palácio. Com certeza estava preparado para ser negociado com uma pessoa, uma família muito rica, da qual ela ganharia dinheiro para viver o resto da vida. Quando Jesus aparece na vida dela, o que ela faz? A parte, aquele projeto, aquele produto, e derrama nos pés de Jesus Cristo. O escândalo foi tão grande, que o Judas, que era interessante, disse: Senhor, se vendêssemos, o Senhor não deveria nem deixar isso, tem que tirar da mão dela logo. Porque se nós vendêssemos esse produto, daríamos tudo aos pobres. Você vê a mentalidade, não é? Capitalista, muitas vezes, que nós temos até do Evangelho. Ontem nós falamos aqui que o Senhor não conta, Ele pesa. A glória que entrou no templo pesou, não contou, pesou. O número caiu, o número daqueles sacerdotes se dobrou, caiu diante da nuvem de glória. É isso que o Senhor, a visão é essa, é por aí o caminho. Continuamos a leitura. Oh, glória a Deus.
lemos em Damasco, o governador proposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Bom, aqui o Paulo e o discipulado, nós já falamos também isso em aulas passadas. Que Paulo, no início, ele foi tendenciado, forçado também, porque ele era um homem eloquente, um homem que começou a pregar, e a ter seguidores dele. E o Senhor permite uma perseguição dele em Damasco, ele é descido por um cesto e vai bater lá em Jerusalém. Por quê? Porque o Senhor livra ele de talvez posteriormente também ter seus discípulos, ter sua escola de discípulos, ter seus seguidores. Paulo também foi sujeito a isso, mas o Senhor o livrou. Amém? Agora, vamos saltar então para, deixa eu ver aqui, vamos saltar aqui para a leitura na página 31. Quem tem o livro? Quem mais tem aí o livro? Tem, não, irmão? Página 31. Vamos saltar então para a página 31. A Carmen vai ler? Carmen, se puder ler o penúltimo parágrafo. Quando surgiu a igreja em Antioquia, lá embaixo. Quando surgiu a igreja em Antioquia da Síria, a notícia chegou até a igreja em Jerusalém, que enviou para lá Barnabé. Atos 11, 22. De Antioquia, Barnabé foi à procura de Paulo em Tarso, para que este fosse ajudá-lo a servir a Deus na igreja em Antioquia. E ali se reuniram por todo um ano. Paulo se tornara, então, com a ajuda de Barnabé, um dos 5 líderes da igreja, e certo dia, quando estavam jejuando, o Espírito Santo falou-lhes: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. A partir daí eles foram conhecidos como apóstolos para os gentios. Olha como o Espírito Santo é. Em Antioquia começou a crescer a igreja foi implantada em Antioquia. Barnabé entendeu que precisava de uma liderança lá, foi buscar quem? Em Damasco? Foi buscar em Tarso? Foi buscar Saulo. Foi buscar Saulo. E Saulo se integra na liderança. Tanto é que Atos capítulo 13, no primeiro versículo diz assim: e na igreja de Antioquia haviam líderes, haviam pastores e profetas, ou apóstolos e profetas, a saber, e dá a lista ali. E Barnabé é o primeiro nome. Aqui, Barnabé está, olha como que o Lucas registra, Barnabé está na hierarquia primeiro do que Saulo. Está aqui, está primeiro, Barnabé está primeiro do que Paulo. Pode ver. Mostrando que a visão é assim, a visão não é exclusividade, a visão ela obedece uma coisa muito importante que a gente tem que aprender na igreja, mas não se fala isso. O mais maduro aprende com o menos maduro. E o menos maduro se sujeita ao mais maduro. Por isso que você lê na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra presbítero, ancião. O que significa isso? É pessoa só velha? Não. Quando fala de presbiterato, de ancião, é aquela pessoa que se converteu antes, que já tem uma caminhada com Jesus Cristo. Essas pessoas espiritualmente, na ótica de Deus, eles são líderes daqueles que estão começando. Hoje, cidadão já há 3 meses já está pregando, já está pastoreando a igreja. É por isso que Paulo diz a Timóteo: não impõe as mãos precipitadamente em ninguém. O neófito não ordene ele para o ministério. Paulo fala isso: não ordene o neófito para o ministério, porque ele vai cair em cilada do diabo. É tão simples a questão da visão, de entender. Mas hoje, amados, a questão do número,
da estética, da plástica, do encher dos olhos, de ver uma comunidade cheia e vibrante, está tirando de nós a essência, o princípio de maturidade, de autoridade. Isso aqui, de visão celestial, a visão é de Deus. Existem igrejas e igrejas, hein? Não vamos nos enganar. Deus não se dobra a indivíduos, Deus só abençoa adoradores. Sou indivíduo ou sou adorador? Obedeço à visão celestial ou não? Isso é muito importante. Estar bem em tudo, Senhor, eu quero ter a visão celestial, ela é excelente, então tem que começar primeiro na minha casa. Me ajuda. Eu não ter performance aqui. Performance aqui é fácil. Senhor, me ajuda. Ser um bom marido, um bom esposo, um bom filho, um bom chefe de casa. É muito importante isso, uma preocupação. E Deus vai nos abençoando. Com tudo isso, enfrentamos luta. Agora imagine se nós largarmos outras coisas, não é? Ter o princípio de exercitar, vir à casa do Senhor. Tem gente que simplesmente trata as coisas com leviandade, não deixa a família vir buscar o Senhor, sabe? Quando puder, tiver tempo, meu amado, não, essas questões espirituais são é urgente. Temos que estar reunido, ouvindo do Senhor. Aqui, a minha Antioquia é aqui que eu vou crescer, é aqui que eu vou desenvolver, é aqui que o ministério vai fluir, é aqui que eu vou aprender maturidade, visão, é aqui que a visão celestial vai ser introjetada em mim, é aqui. Trazer nossos filhos para aprender a palavra do Senhor, que é a melhor coisa, do que ter uma família que aprende a palavra do Senhor. Visão não se enquadra a visão do mundo, não, mano. Essa visão é do Senhor. Não dá para ter, né? Não dá para ser crente Raimundo. Um pé na igreja e outro pé no mundo. Tem que ser crente de Deus. Amém? Vamos lá, continuamos a leitura aí. Carmen. Primeiramente foram para a ilha de Chipre, onde havia muitas cidades. Ali começaram a trabalhar e pouco a pouco o ministério da palavra se foi manifestando em Paulo. Quando chegaram à Antioquia da Psídia, houve uma reunião em que Paulo tomou a iniciativa da palavra, o que deixa claro que Deus o estava usando para o ministério da palavra. E o Senhor tornou a usá-lo em Derbe, Listra, Icônio. Depois desses fatos, o registro bíblico não cita mais Barnabé e Paulo, e sim Paulo e Barnabé. Como vemos na Bíblia, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Aleluia. A gente lê assim, não é? Texto bíblico, não dá, às vezes, ênfase nesses detalhes, né? Eu gosto muito dos detalhes. Os detalhes têm muitas verdades. De repente, agora é Paulo. A maturidade vai alcançando Paulo. Barnabé entende que Paulo tem mais bagagem no sentido de ser líder e de ministrar o ministério da palavra, então deixa para Paulo. E aí começa o registro de dizer Paulo e Barnabé. Não é mais Barnabé e Paulo. Agora é Paulo e Barnabé. Por quê? Porque os últimos serão os primeiros serão os últimos. Princípio de humildade. Princípio de humildade produz autoridade. Começar com humildade termina com autoridade. Começar com autoridade termina com nada. Prisão. Degola. Então, meu amado, vamos encerrando aí. Ponto 3, Carmen, dá para ler aí? Tem que levantar. Pode levantar, não tem problema. João Batista e Saulo, exemplos que não valem a boa intenção. João Batista e Saulo, exemplos que não valem a boa intenção. Não vale a boa intenção, porque boa intenção não vale. Tem que ter boa intuição. Boa intenção todo mundo tem. Mas aí não vale a boa intenção. Nós temos que ter realidade. Todos temos boas intenções. E a visão celestial não aceita boas intenções. E não dá para apresentar primeiro
Olha, eu estou aqui com os meus dotes, eu sou doutor, eu sou músico, eu sou médico. Apresentar primeiro as nossas credenciais. Esqueça isso. O Senhor quer afinar a nossa vida. Ele vai trabalhando dentro de nós. Vai tirando toda aquela escória, tudo aquilo que não é para a glória dele, porque a visão do Senhor só pode manifestar a glória do Senhor. 3.3. Visão celestial só pertence ao Senhor. A intenção é exclusiva só para Ele. Toda a intenção para Ele. Então a gente vê, não é? Como é importante dar uma leitura também no Novo Testamento, nos textos do Antigo Testamento, e procurar descobrir o que realmente Deus quer falar conosco, interagir com a palavra. Quando vocês leem, por exemplo, um texto, seja no Antigo Testamento ou no Novo, procurem entrar naquele teatro de ações, interagir com aquele povo, entender a mente, o que Deus quer falar, porque nós extraímos muito mais ensinos e aplicamos muito mais na nossa vida diária, prática. Amém? Mais uma vez, bem-vindo, aluno Miguel. Está com uma Bíblia bonita aí. Deixa essa Bíblia aí, Dona. Você comprou, ganhou? Olha, referências cruzadas e concordância é bom, hein? Já percebeu o que é a concordância? E as notas, muito bem, esse aluno aqui é inteligente, olha aí, rapaz. Deus abençoe. Firme aí, bem-vindo, viu? Uma alegria ter aqui nas nossas aulas. Deus abençoe, amados, até a próxima aula. Um beijo no coração de vocês. Comportem-se bem, mantenham a visão. Se Deus tem para você, minha irmã, meu irmão, um chamado, não abra mão. Amém. Se Deus tem para vocês uma visão, não abra mão. Na igreja, no dia a dia, no ministério, na família, mantenha a visão com humildade, porque humildade vai produzir autoridade. Agora não queira, amém? Seja crente abençoado, amém? Seja crente de Cristo. Seja crente de Cristo. Não seja galo, crente de Cristo. Às vezes quer ser o galo, né? O chefe. Seja crente de Cristo. E Deus vai nos abençoar. Deus abençoe você. Até mais. Em nome do Senhor.